quando diz que os meus pés estão dentro de ti, ó Jerusalém. Versículo 3, o texto sagrado, no original, diz que essa cidade está edificada sobre um alto e sublime monte. Fala comigo, um alto e sublime monte. Esse alto e sublime monte é o Monte Moriá, o monte aqui que nós estamos diante dele. Esse lugar que estamos vendo, queridos, é um marco bíblico, é um marco para a Torá, é um marco para o povo judeu, é um marco para nós. Aquele lugar onde está ali, aquele domo da rocha, foi um lugar de despertamento. Quando o Senhor visitou Abraão, ali na sua estrutura, e Deus fez um pedido, Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz que Deus fez um pedido para Abraão. E o Senhor disse: Abraão, eu quero que você sacrifique para mim o seu único filho. Haja visto que Abraão não tinha um filho só, ele tinha dois. Ele tinha um filho que era antes estéril, e Abraão tinha um filho de uma criada. Mas Deus vem até Abraão e pede a Abraão um único filho. É preciso discernir para entender o que foi que Deus pediu a Abraão, porque o que ele pediu a Abraão é o que ele nos pede também. Deus pediu a Abraão aquilo que ele, quem sabe, não queria dar. Porque entregar o filho da criada em sacrifício ao monte, imagino eu que não seria tão difícil quanto entregar Isaac. Mas a Bíblia diz em Gênesis, o livro da origem, que Abraão obedece a Deus, ele sobe ao Monte Moriá. E nesse lugar, ali, nós conhecemos o texto, e a Bíblia diz que Abraão pega Isaac, Abraão ergue um altar, Abraão coloca Isaac sobre esse altar. E a Bíblia diz, está escrito que Abraão vai sacrificar Isaac. E nesse lugar, nesse mesmo lugar que você está olhando, que nós estamos de frente, Gênesis capítulo 22 está escrito: e bradou o Senhor Deus a Abraão. Nesse lugar Deus libera uma palavra sobre Abraão. Abraão ouve a voz do Eterno nesse lugar. Olha para quem está do seu lado, fala assim para essa pessoa: abre o teu coração. Fala assim: Deus fala neste lugar. Deus fala neste lugar. Assim que você ouça a voz do Senhor. Que você ouça a voz. Eles querem ouvir a voz do Senhor, diga amém. Amém. A Bíblia diz que Abraão ouve a voz do Senhor. E naquele momento Deus diz que, Deus olha para Abraão e diz: eu vi que você obedeceu, que você teme a Deus. E ali Deus faz uma promessa para Abraão. Nesse lugar, os rabinos dizem que não foi aqui que Abraão trouxe Isaac. E é até um choque para nós. Os rabinos do século XVI dizem que Abraão matou Isaac. É uma palavra em hebraico chamada kavaná. Kavaná significa intenção decisiva. Quando o homem alcança a sua kavaná, a sua intenção decisiva, ele define. Quando Deus falou assim: Abraão, me dá o seu único filho, sacrifica seu filho para mim. Naquele momento, Abraão teve uma intenção decisiva e ele sacrificou Isaac. A questão de trazer era porque Deus queria marcar esse lugar. Abraão sacrifica Isaac dentro dele e apenas traz como sinal de obediência. E neste lugar, Abraão sacrifica Isaac. Neste lugar, o rei Davi compra de Araúna. Davi compra de Araúna. Davi e os judeus têm isso aí, que isso aqui pertence ao povo judeu por escritura. Davi era possuidor da escritura desse lugar. E de repente nós olhamos para esse lugar, um lugar onde houve céus abertos, um lugar onde Deus falou, um lugar onde homens ouviram a voz do Senhor, um lugar onde uma semente foi semeada. Foi ali naquele lugar que Abraão semeou a sua Zerá, a sua semente. Zerá vem de semente, vem de descendência. Foi naquele lugar que Abraão mata a sua semente. Nesse lugar Abraão vai semear a única semente, a melhor semente que ele tinha. E quando Abraão faz a semeadura da semente dele nesse lugar, ele nem imaginava que Deus daria ao povo hebreu um templo nesse lugar. Você não tem noção, você não tem ideia
do que acontece no mundo do Espírito quando você faz uma semente na presença de Deus que Ele te chamou para fazer. Você não tem ideia do destino que essa semente vai estabelecer sobre aqueles que estão à sua frente, aqueles que estão à sua volta. Abraão jamais imaginaria que neste lugar o templo seria erguido. Queridos, mas hoje nós chegamos aqui, não tem templo. Hoje nós chegamos aqui, não tem arca, não tem menorá, não tem os rituais que Deus pediu que fossem feitos ali. Quando nós chegamos aqui, não tem mais adoração dos levitas. Você chega aqui, tudo que nós vemos hoje está contrário àquilo que Deus havia determinado. Tudo que vemos hoje está contrário à semente que um dia Abraão plantou. Olhamos, a cidade está toda murada, a cidade está toda protegida, há portas abertas, há portas fechadas. Nós aprendemos aqui um tempo sobre todas essas portas. Portas são caminhos, são lugares de acesso. E há lugares de acesso que estão fechados. Você conheceu Yeshua, você foi batizado, você tem a revelação de Deus, mas não permita que as portas do reino estejam fechadas na tua vida. Portas são lugares de acesso. Quando você entra pela porta, você acessa. Há portas fechadas, ou seja, há acessos que não tem como serem realizados mais. E quando chegamos aqui, não encontramos a beleza do tempo, não encontramos a beleza da experiência. Quando chegamos aqui, queridos, você olha para lá agora, você não encontra a beleza da vida com Deus. Você não encontra o que significa o reino, a experiência entre o céu e a terra. Nós encontramos uma estrutura religiosa, Lá vamos ter muito tempo. Aqui embaixo. Encontramos a estrutura, a religião murou, fechou as portas da experiência. Não permita que a religião faça isso na sua vida. Não permita que a religião crie muros. Não permita que a religião feche portas. Porque quando a religião levantar muros, fechar portas, a única coisa que será vista na sua vida é a vergonha. É o domo da rocha, a cúpula dourada. Não encontramos nada da beleza aqui. Mas encontramos uma área que o inimigo tomou. Quando portas, queridos, quando as portas de acesso são fechadas, quando você permite as portas serem fechadas, o inimigo alcança um domínio na tua vida. As portas de acesso ao eterno foram fechadas. O inimigo toma Jerusalém e ergue o templo. E está lá exposta a vergonha da nação judaica. Olhamos, não vimos o templo, mas encontramos as portas do reino. Que o Messias, que Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, possa abrir o acesso, possa abrir o caminho entre você e os céus, amém? Para que os muros não sejam levantados pela religião, para que as portas não sejam fechadas. Porque, queridos, o texto que lemos fala que nós devemos subir a Israel para ver o testemunho de Israel. Como que vimos o testemunho se o tempo não está aqui mais? Assim será a sociedade se chegar até você para ver o seu testemunho e olhar para você e não ver o centro da experiência, o lugar da presença divina, o lugar da conexão com o Espírito. Vão olhar para nós, eles vão encontrar uma cúpula dourada, eles vão encontrar muros fechados, eles vão encontrar portas fechadas, vão encontrar cemitérios na porta das portas, na porta dos acessos. Que o Senhor nos desperte neste lugar e que aqui nesse lugar possamos ouvir a voz do Eterno. Querido, eu declaro, em nome de Jesus, profeticamente, eu declaro, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, que profeticamente nesse momento, o Senhor abra os nossos ouvidos, o Espírito Santo abre os teus ouvidos, querido, para que você ouça a voz do Senhor neste lugar e que através dessa voz você crie um acesso sobrenatural entre você e Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe.